Começando mais um podcast Vendendo Maringá, eu, Marcel Sanches Pinto, junto com meu parceiro de mesa, Nelson Júnior. Estamos aqui nesse formato junto à Jovem Pan Maringá, no ao vivo. Estamos ao vivo. Você que está aí acompanhando a gente, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, porque hoje nós vamos estar com quem, Nelsinho? Olá, estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, e hoje temos a honra de receber pela segunda vez um entrevistado. É verdade. E outro pela primeira vez. É isso aí. Mas, isso aí. pô, sensacional, né? De novo, papo fantástico, estamos numa época... Precisando, então, essas pessoas que estão aí... Esse assunto sempre é pertinente. Esse assunto é pertinente. Dessa vez, estamos pertinho aí, vamos falar aqui com eles aqui. Mas, enfim, tenho a honra aqui, mais uma vez, de ter aqui com a gente o Humberto Araújo. E agora, bem-vindo, o Júnior César Marcon, da Aracon Contabilidade. Bem-vindos. Muito legal ter vocês aqui de novo. Muito obrigado, Nelsinho. Muito obrigado, Marcel. Pra gente é uma honra, pra mim é uma honra estar aqui participando mais uma vez desse podcast do Vendendo Maringá. A gente sabe da grande importância, do grande trabalho que vocês estão fazendo aí, que está sendo muito produtivo aí para toda a população maringaense. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Hoje nós vamos dar boas-vindas agora para essa primeira vez aqui, né, Júnior? Seja bem-vindo, Júnior. Primeira vez, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado Marcel pelo convite, o Nelsinho também, pessoal do Vendendo Maringá, da Jovem Pan, então é uma honra falar desse tema aí tão atual, principalmente nessa época, né, que é imposto de renda, e também do nosso escritório e da contabilidade em geral. Hoje nós estamos com a Aracon Contabilidade. Você que é cliente da Aracon, está assistindo a gente aí, tire suas dúvidas, o imposto de renda já está... Qual que é a data limite aí, Humberto Júnior? Quem que é a data limite do nosso imposto de renda? Vamos lá, a data de limite está para 31 de maio. Normalmente a data limite do imposto de renda é 30 de abril, mas esse ano tivemos aí mais 30 dias adicionado aí ao prazo do calendário do imposto de renda. Então, até final do mês que vem aí, é o prazo final para estar entregando as declarações sem multas. E o Humberto agradece você no dia 30 de maio mandar tudo. Manda dia 30, tá? Quem tá assistindo manda a gente lá para deixar ele bem tranquilo, assim. É raro, mas acontece muito. Isso aí tá todo ano já, a gente tá acostumado. Sempre tem aqueles clientes que ficam pro final. Brincadeira, né, gente? Quem puder, quanto antes antecipar isso aí, facilita muito, né, Humberto? Esse ano tenho fé que não vai acontecer. Até dia 30 tá todas entregues. Brasileiro nem tem que lembrar, assim, né, Júnior? Júnior? Nem tem que lembrar ninguém, né? Não, nem tem que cobrar nenhum cliente para isso aí, é bem tranquilo. Mas legal. Mas bacana, olha só, antes da gente falar sobre isso, o assunto específico, a gente queria saber um pouco mais mesmo da Aracon, né? A Aracon, que eu acho que até que, né, juntam os dois sobrenomes aí, pelo que eu entendi, um pouquinho, né? Ou não, é isso mesmo, nem um pouquinho, totalmente. Totalmente, Humberto Araújo Júnior Marcon. Aracon, correto? Acertei? É, correto, é isso mesmo. Até teve uma época que o pessoal achava que era de contabilidade, né? Mas a junção Mas ficou ótimo o nome. Ficou excelente. Ficou. Inclusive tem a ver, né? Teve muito a ver, né? Confunde com a contabilidade, mas é Ara de Araújo e Marcon, né? O Com de Marcon. No final do sobrenome. Mas e como surgiu? É até engraçado que o pessoal... eu já tive algumas pessoas que confundiram também, achando que vem de Arapongas Contabilidade, porque eu sou de Arapongas. Tem isso aí. Arapongas Contabilidade, mas na verdade, desde o início sempre foi esse intuito. Quando nós fundamos o escritório, já éramos nós dois sócios, né? Sim. Então já desde aquela época veio por conta do sobrenome mesmo, não foi coincidência. Mas o trabalho junto já vem de antes, né? Vocês já trabalhamos junto antes, é isso? Isso. Nós nos conhecemos quando a gente trabalhava numa empresa em Marialva. Foi o nosso primeiro contato, né? Eu sou um maringaense desde 2015, né? Que eu mudei para cá em 2015, foi meu primeiro trabalho e lá tinha 3 meses que eu estava lá. Você é natural de onde? Você veio de onde? Sou sul-mato-grossense, sou natural de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Mas antes eu estava em São Paulo, eu morei em São Paulo 8 anos e meio, minha formação foi lá. Capital mesmo? Morava em Osasco. Mas meu trabalho sempre trabalhei em empresas na capital. Tive um trabalho só que eu fiz em Osasco. Mas trabalhei sempre na capital paulista lá, foram 8 anos e meio. E aí em 2015 eu retornei. E aí meus pais moram hoje em Paranavaí.
E como Maringá e Paranavaí bem próximo, Maringá bem, cidade bem maior, então em 2015 a gente já mudou para cá e 3 meses depois eu já conheci o Humberto, a gente trabalhou junto. Vocês estavam trabalhando nessa empresa em Marialva, Marial, pertinho. isso. Aí, no final do ano, aquele ano a gente desenvolveu a ideia, foram alguns meses de conversa e leva ideia. Em São Paulo cheguei a ter um escritório em São Paulo, foi meu início, meu primeiro escritório. E aí depois a gente trabalhou essa ideia e no final do ano ali de 2015 a gente juntou as ideias e aí deu certo para abrir o escritório. Ah, bacana. Então agora tem mais ou menos o quê? 7, 8 anos a empresa a fazer? 8 anos. Final do ano agora a gente completa aí o 8º ano de trabalho. E muito legal, até essa situação que o Júnior comentou, que ele teve um outro escritório lá em São Paulo, nós acabamos agregando essa carteira nossa 17, mais ou menos no meio de 2017. Então acabou vindo essa carteira e atualmente nós temos também uma boa carteira de clientes em São Paulo, então nós temos escritório lá também. A Aracon acaba tendo uma ramificação aqui em Maringá, uma lá, mas atendemos o Brasil inteiro. Ah, legal. Essa experiência sua em São Paulo, você conseguiu agregar os clientes para cá, trazer uma carteira de clientes para cá e hoje vocês têm um braço lá também. Isso, já veio uma carteira de clientes e ficaram muitas portas abertas em São Paulo do período que eu estive lá, então sempre tem oportunidade, sempre vem clientes de lá e hoje com a internet, a facilidade dessa comunicação, a gente acaba atendendo bastante cliente lá de São Paulo mesmo, São Paulo, Osasco, tem bastante cliente lá da região. Isso até que o Júnior comentou da tecnologia facilita muito nós termos clientes fora. Atualmente nós temos clientes em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, temos uma transportadora que é de lá, enfim. Temos empresas que têm filiais espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Atualmente não existem fronteiras aí dentro do território nacional, né, para que a gente possa estar atendendo. Hoje vocês conseguem atender mesmo lugares mais distantes? Sim, com certeza. Atualmente nós temos clientes, são polos de uma universidade aqui de Maringá, que estão na Inglaterra, no Japão, e são nossos clientes também, porém os seus domicílios tributários são brasileiros, né? E me fala uma coisa, e aí eu acho que não deve ter sido muito fácil também, vocês, né, deixarem o trabalho, abrir uma empresa, praticamente recomeçando, porque a gente sabe que quando você tem já um emprego garantido, alguma coisa assim, é sempre um desafio você abrir a tua empresa. Acho que aconteceram alguns desafios aí nesse período, desde que vocês começaram, né? Sim, foi um processo, acho que praticamente em 2 etapas, né? A primeira etapa é eu saindo e no início do escritório ali, tocando ali inicialmente pela quantidade de clientes e que a gente tinha, a quantidade de trabalho que tinha, eu tocava. E posterior, com um aumento de clientes já e uma parceria que a gente fez no final de 2017, aí o Humberto também saiu da empresa e em 2017 aí ficou 100% no escritório, né? Então foram uma parceria então teve todo um processo aí. Todo um processo, uma parceria de 2 anos que a gente fez, que aí o Humberto já veio no início dessa parceria, finalizou a parceria e assim a gente acabou se mudando para uma sede própria, já eu, Humberto, aí a gente já tinha funcionário já, lá em 2019 e depois veio, todo mundo acompanhou o período de pandemia, mas pra gente assim foi um grande... A gente cresceu muito nesse período, por incrível que pareça. Foi um divisor de águas ali? Foi praticamente ali, algumas outras situações que a gente teve ali no ano de 2020 e ali, dali em diante a gente não parou mais de crescer, né? Foi realmente um crescimento exponencial ali a partir de 2020. Humberto, já aproveitando esse gancho aí, como nossa amizade surgiu através de um grupo, né? Eu acho que o Beni ajudou bastante vocês também no crescimento, né, Júnior, né, Humberto? Foi ainda mais o Humberto que teve coragem de assumir uma presidência, que quem não sabe, nós participamos do mesmo grupo, nossa amizade aqui, tanto minha e do Nelsinho é de anos, né? Mas agora minha, Nelsinho, Humberto e o Júnior foi através de um grupo nosso que nós temos de empresários em Maringá, que é o Beni, o nosso Beni Aurora, e o Humberto, por um período de 6 meses, ele presidiu o nosso grupo. Eu acho que pela desenvoltura do Humberto e pela presença do Júnior junto às nossas reuniões, veio a crescer bastante os clientes de vocês. Eu tenho certeza disso, né, Humberto? Com certeza, Marcel.
Atualmente, em número de clientes, hoje, eu tenho uma carteira de aproximadamente 25% dos meus clientes vieram através do BNI. A grande maioria tem alguns ex-membros, tem pessoas que ainda são membros, mas eu tenho uma carteira ali de 25% aproximadamente dos meus clientes que são frutos desse nosso grupo que foi tão interessante, né? E é tão interessante. Foi um desafio, sem dúvida, participar ali da presidência, presidindo o grupo, mas trouxe um resultado, sim, traz um resultado muito bacana para o nosso negócio. Com certeza ajudou bastante. Principalmente no início, quando nós entramos no BNI, era uma época que o escritório realmente estava precisando, naquele momento, de novos clientes, estava num momento realmente dessa necessidade de crescimento com pandemia. Nós começamos tudo, o né? grupo em 2020. 2020, né? No auge da pandemia, né? Foi março de 20, eu me Março de lembro bem. 2020 entrou a pandemia e começamos em... O lançamento do Foi em grupo agosto. foi em Agosto, isso mesmo. O lançamento Agosto de foi em 2020. Mas os negócios já estavam acontecendo ali antes do lançamento. Então, para mim, foi realmente, naquele momento, de extrema importância. Ainda mas naquele momento representou realmente um faturamento que era necessário naquele momento. E foi muito bacana. Muito bacana. Aproveitando também o gancho novamente, e hoje quais são os seus principais clientes que vocês têm? Se podem falar, né? Se tem alguma coisa. Quem que vocês hoje atendem e qual é o foco de vocês mesmo? O nosso escritório ele é um escritório que ele atende praticamente todos os segmentos. Então, atualmente nós temos comércio, prestadores de serviços, comerciantes, temos indústrias, terceiro setor, pessoas físicas também, não só agora no imposto de renda, mas nós temos pessoas físicas profissionais autônomos, né? Então, nós atendemos praticamente tudo, mas nós acabamos tendo ali alguns setores específicos dentro do escritório, que hoje nós temos alguns clientes de grande porte no segmento de transportes e também na construção civil. Então, nós temos ali algumas construtoras também que têm uma representatividade muito grande dentro do nosso escritório, e acabamos tendo uma equipe específica para atender esses segmentos. Bacana. Eu acho que é importante a gente ressaltar, porque normalmente, pessoal, vendendo Maringá, a gente costuma trazer profissionais aqui que realmente fazem alguma coisa diferente no mercado, né? Não é só querer, né, Marcelo? Sim, tem que ser diferente, né? E eu até posso dizer que a forma com que se faz contabilidade na Aracon é diferente também, né? Eu acho que não é só uma preocupação. Às vezes a pessoa tem uma imagem de escritório de contabilidade, mais aquela parte documental, mais aquela questão mais né, de entregar ali algumas coisas que tem que serem acertadas, que tem que ser pagas. Mas eu acho que a Aracon ela tem um trabalho diferente. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa forma, dessa abordagem, Júnior, que vocês dão diferente para a forma de fazer contabilidade. Esse diferencial que a Aracon das demais escritórios. Quando surgiu a ideia, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive vontade de ter escritório. Então, eu me formei já com essa vontade de ter escritório. E quando a gente começou a conversar sobre isso, o que a gente sempre falava vamos ter um escritório, mas não pode ser um escritório igual ao que tem no mercado. Até porque o mercado de contabilidade vinha enfrentando uma grande mudança, principalmente com relação às contabilidades digitais e tudo mais, que todo mundo deve ter acompanhado. E falou assim, vamos fazer algo que possa ser diferente. Igual tem um monte aí. Então, o que nós podemos agregar, que nós podemos fazer? Então, desde o início do nosso escritório, é algo que eu e o Humberto, a gente tem trabalhado muito para passar, inclusive, para as pessoas que estão trabalhando conosco hoje, os nossos colaboradores, né? Então, que é essa visão, né? De ter um contato, ser mais próximo do cliente. Então, isso é algo que a gente sempre tem trabalhado. Então, assim, não é estar com você no dia que a gente senta para fechar um contrato, mas como que a gente pode entender o negócio do cliente, estar próximo do cliente e dar uma solução para o cliente. Você acha que tem essa questão mais colaborativa, de participar mesmo, de entender também, porque vocês, querendo ou não, tem os números todos ali da empresa, né? Tem uma certa forma, dá para auxiliar mais, né? Dá para auxiliar. Deve, acho que até auxiliar mais, né? Assim, são perfis de clientes, né? Então, tem cliente que realmente ele prefere realmente ter uma coisa mais, uma contabilidade mais, diríamos assim, padrão, né? E tem cliente que gosta de conversar, gosta de trocar ideia, gosta de olhar os números. E, como você falou, a gente tem realmente esses números ali no nosso sistema. Então, tá tudo lançado ali. O que a gente pode fazer pelo cliente analisando as informações que a gente tem dele.
E como que a gente pode se destacar utilizando essas informações, né? Utilizando esse método de trabalho. Eu acho que desde o começo, acho que foi uma ideia nossa e que a gente tem conseguido manter até hoje, mesmo com o crescimento, a gente tem trazido nossa equipe junto nessa ideia, então eu acho que isso tem sido um diferencial assim, pra gente, bem legal. E tem que estar atento também, né, Humberto? Porque tem muita coisa que muda o tempo todo. É a lei, né? Principalmente as leis, né? Você, né, Marcel, acho Sim. que também, né? O Marcel que está sempre ali A parte lá documental. da parte documental, muita coisa muda e às vezes a pessoa fica com aquela pagando alguma coisa, Isso. ou que é uma coisa que já está defasada. Se você não estiver atento a essas mudanças, que muda o tempo todo, isso daí, como que é isso? Tem que estar atualizado o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que tanto essa situação que o Júnior acabou de posicionar, de realmente trazer esse diferencial para o cliente, e também essa parte da atualização tributária constante, ela vem muito dessas experiências anteriores que nós tivemos nessa indústria em Marialva, que era uma indústria de um porte maior que a gente trabalhou. O Júnior já trabalhou na Editora Abril, em São Paulo, no passado, uma das experiências dele em São Paulo. Então, nessas grandes empresas, a contabilidade ela não é apenas entregar as exigências do fisco, as declarações acessórias e as guias de pagamento. Ela tem realmente uma função de gestão e administração da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. E o ponto da parte tributária também, desde quando a gente começou ali, e desde então, da nossa experiência anterior, nós tínhamos já esse hábito de dedicar ali meia hora, uma hora do dia para sempre estar se atualizando, sempre estar lendo. Nós temos consultoria que nos mandam essa informação de tudo que está alterando ali na legislação e a gente fica sempre muito atento nisso, porque tem que realmente se dedicar para acompanhar. Porque se nós não nos atualizarmos e estivermos defasados, a gente realmente fica para trás no mercado. Já tivemos exemplos disso em determinado momento, isso foi em 2018, salvo engano, teve uma alteração na legislação na qual, em alguns determinados segmentos, principalmente nos profissionais de profissões regulamentadas, que tinham pessoa jurídica, ocorreu uma mudança na legislação que nós conseguíamos reduzir essa tributação mínima de 15,5% para 6%. Então, menos da metade. Sim. Só que, para isso, a lei saiu e nós tínhamos um prazo ali de 40 dias após a divulgação da lei para adequar as empresas, porque o prazo para enquadramento tributário, assim por diante, era dentro desses 40 dias. Então, a grande maioria dos escritórios acabou fazendo isso só no ano seguinte. Mas nós, por termos essa atualização, por estarmos sempre de olho nessa parte, conseguimos fazer nossos clientes aí economizarem uma boa grana em impostos logo quando já saiu. Logo quando já saiu. Porque já era para o ano seguinte, né? Exatamente. Tanto que o maior case que o Humberto mais relata toda a reunião é esse atendimento personalizado que ele faz. Esse é o diferencial principal da Aracon. Creio que seja isso aí, né, Humberto e Júnior? Esse atendimento visitando corpo a corpo, conversando, tirando essas dúvidas e solucionando esses impostos que você está falando aí. Sem falar em imposto, tem uma pergunta aí, né? Já tem uma pergunta aqui do Gustavo Catani. Ele tá Gustavo, antes de fazer um merchan pro Gustavo. Gustavo, um abraço. Lá da BioAge Maringá. A Sueli, nossa amiga da estética da BioAge. Uma pergunta muito legal e relevante. Aliás, quem estiver vendo a gente, aproveita a chance, Já pessoal. Aproveita a chance de tirar esses dois profissionais aqui. IR tá vindo aí, tem bastante coisa também para tua empresa, qualquer dúvida que vocês tiverem. E depois também nós vamos deixar os contatos. O IR até o dia 31 de maio, pessoal. Não vai entregar tudo pro Humberto dia 30, viu? Aqui é de graça, depois vai conversar direto com ele já muda, é. Né? Brincadeira, pessoal. Mas o negócio é o seguinte, o Gustavo está falando o seguinte, vocês fazem um trabalho específico para acionistas, a questão do IR é sempre uma incógnita na declaração para acionistas. Acho que os acionistas que estão na XP, deve ser assim, acredito que seja isso que ele está perguntando, né? Acredito que seja o pessoal que investe em renda variável. Né? Então entram ações, fundos de investimentos, até agora o que está muito na vez aí as criptomoedas, né? Então, assim, é uma situação realmente muito nova. Porém, já existe regulamentação, inclusive para as criptos. E nós estamos nos atualizando, já fizemos cursos, treinamentos na área. Antes de vir para cá, eu estava numa reunião com um cliente, justamente fechando uma declaração dele, que é um investidor que trabalha aí com valores relativamente altos aí na Bolsa de Valores. E fazemos sim, com certeza. Estamos à disposição para ajudar.
da melhor maneira possível para não, vamos dizer, pro leão não pegar a gente. E hoje em dia surge muita coisa diferente, né? E também o brasileiro ele está saindo um pouco do usual, porque antigamente o que o pessoal fazia para poupar? Poupança. Exatamente. isso aí. Né? Era Tanto básico. é que até recentemente a Bolsa de Valores tinha 300 mil CPFs, uma população de 200 milhões de pessoas, né? Que é o Brasil. Então ainda não tinha esse perfil de investidor diferente daquilo que era usual. Até hoje muita gente só confia na poupança e a gente sabe o que isso, né, gera para as pessoas que fazem um investimento em poupança. Não que não deva ser feito, mas existem outras formas de investimento. A diversificação é sempre o que o pessoal fala que é o melhor na hora de investir, né? Exatamente. E esse pessoal que aplica esse dinheiro tem que declarar, né? Tem que declarar. Tem que declarar. E não fica isento da declaração porque tá o dinheiro lá aplicado. Não, da mesma maneira, tem as suas regras. Até o ano passado, o fato de você ter dinheiro em bolsa te obrigava a declarar. Você investiu em ações, era obrigado. Esse ano, ficou obrigado a declarar quem vendeu mais de 40 mil reais no ano de 2022. Aí você vai estar obrigado a declarar por esse motivo. Mas caso você esteja obrigado a declarar por qualquer outro motivo que seja, você vai ter que declarar as ações. Não é assim, eu não vendi 40, então não preciso declarar as ações. Não. Se você já declara imposto de renda, você vai ser obrigado a declarar todos os dados de tudo que foi comprado, vendido, tudo que você tem aí em custódia. E aí nessa linha aí, porque aí ó, a Daiane está perguntando o seguinte. A outra pergunta aqui. Quem que precisa é? declarar... Daiane Panontin. Ela está perguntando o seguinte, quem precisa declarar o imposto de renda? Eu ia perguntar justamente, estava no meu script Porque, assim, aqui, o que quem está obrigado a declarar. Já não sei Mas se é... o que o Humberto quis dizer foi justamente isso. Se você já declara, e se você vender alguma ação, você tem que declarar. Né? Perfeito. Agora, se você não enquadrar como declarante, aí se você vender 40 mil, aí você é obrigado a declarar. É isso, né? Tem algumas obrigatoriedades, né? Algumas questões que fazem ser obrigatória a declaração, né? Então, a mais comum que a gente vê é a questão da renda tributável. O limite, a tabela que não é corrigida já faz alguns anos aí já, que é 28.559. Então, quem ganha renda tributável, quem tem renda tributável no ano de 2022 acima desse valor, é obrigado a fazer a declaração. E 28.559. Quem tem patrimônio também acima de 300 mil é obrigatório fazer a declaração. O Humberto comentou agora a Bolsa de Valores acima de 40 mil. Rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, são algumas coisas que fazem a obrigatoriedade da declaração. Mas declarou por um motivo, você vai fazer a declaração de todas as rendas que você teve. Mas só para o pessoal entender, o que é, por exemplo, uma renda tributável? O que enquadra em tributável? Renda tributável, normalmente assim, é toda renda que, assim, são, de acordo com a lei, tem vários tipos de renda. Alguns que entram como isentas, outras como tributação exclusivas. É bem detalhista, tem bastante detalhes essa questão, mas basicamente, assim, rendimento de trabalho assalariado. Quem tem trabalho assalariado, normalmente a renda é tributável. Dentro do trabalho assalariado você tem renda tributável e tributação exclusiva, tipo 13º, que é separado. São várias regras que tem ali. Mas, basicamente, assim, todo rendimento de trabalho assalariado, ele é tributável. Temos que lembrar também, para quem às vezes tem imóveis alugados, o rendimento de aluguel também é um rendimento tributado, bem como a pensão alimentícia também, para quem recebe pensão alimentícia, então ele também entra como renda tributada. Então, basicamente, vão ser esses três. E o Prolabore, mas o Prolabore ele acaba sendo um salário também mensal, é uma remuneração do sócio pelo seu trabalho para a empresa. Né? O Prolabore também entra como tributado. E aí, isento, nós vamos ter rendimentos de poupança, temos rendimentos de distribuições de lucros dos sócios das empresas, enfim, N possibilidades aí. Essa dúvida que eu fiquei das obrigatoriedades. Queria só que repetisse, para frisar bem aqui os nossos telespectadores, quem está assistindo a gente, essas pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda. Quais seriam elas, só para deixar frisado bem? Rendimento tributável acima de 28.559, patrimônio acima de 300 mil, rendimento isento acima de 40 mil, Bolsa de Valores acima de 40 mil também, de venda, né, Humberto? Venda de ativos. De ativos acima de 40 mil. Então, são os principais... Essa que você falou, a primeira, 28 é o ano. Ano. Então, para poder o pessoal entender, 2022. Quem recebeu 28 ou mais no ano,
já é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Todos eles são ano também. Todos os anos. O isento também é ano, a venda também de Bolsa de Valores também é dentro do ano. E aí o patrimônio, se você terminou o ano de 2022 com patrimônio superior a 300 mil. Joia. E outra coisa, aproveitando agora eu aqui querendo conversar com vocês, não sei se é o Humberto ou Júnior, já entra na minha parte também, que a gente sempre tem essa dúvida, que em relação muito próxima entre o imposto de renda e as transmissões imobiliárias. Como funciona o ITBI, o ITCMD e o GCAP? Então, essa é uma dúvida que muitos perguntam lá no meu escritório, lá na Dr. Doc, já puxando o merchanzinho. E o lucro imobiliário, né? E o lucro imobiliário também, né? Essa questão que a gente queria só tirar essa dúvida para a gente poder ver. Existe uma relação muito próxima entre o imposto de renda e as transmissões imobiliárias. Como que funciona isso daí? Sem dúvida, é uma coisa que muitas vezes, quando nós vamos fazer qualquer tipo de transação, sendo ela imobiliária por sucessão, por compra e venda, enfim, muitas vezes nós pensamos muito no imposto que vai ser pago agora. Quanto eu vou gastar para documentar essa transação imobiliária? E nesse momento, acaba-se fazendo ali, às vezes por um custo de aquisição antigo ou algo nesse sentido, para que consiga dar uma baixada nesse valor. Porém, um trabalho que a gente faz que é realmente um diferencial é fazer um planejamento tributário na transação imobiliária, na qual nós vamos analisar a finalidade desse imóvel que está sendo transmitido. Esse imóvel que você está comprando é para uso, é para aluguel, é para uma posterior venda, existe a possibilidade de venda, e em cima disso nós sempre fazemos o melhor enquadramento tributário, porque muitas vezes você economiza, por exemplo, passando um imóvel por um valor X numa transmissão de herança, para recolher um ITCMD menor, e depois você paga um grande ganho de capital em uma eventual venda que você não teria se tivesse feito esse planejamento da maneira correta, pagando às vezes até um pouquinho mais de TBI, que a gente tá, de TCMD, que a gente está falando de uma alíquota de 4% e economizando 15% no futuro, que é a alíquota que a gente acaba pagando no ganho na venda, né? E a relação do ITBI, o ITBI ele existiu um período no qual o valor do ITBI ele estava sendo discutido pelo valor da transação. Porém, foi julgado no STF e agora está sacramentado novamente, só pela avaliação da prefeitura. Então, a relação que o ITBI tem com essa transação é que o ITBI incide no momento que existe uma compra e venda. Se a transação não é por compra e venda, se ela é uma doação, se ela é uma herança por conta de um falecimento ou algo nesse sentido, então vai incidir o ITCMD e ele substitui o ITBI. É sempre um ou outro. Então o ITBI e o ITCMD, eles são impostos concorrentes, vamos dizer assim. Se você paga um, você não paga o outro. E o ganho de capital, o imposto de renda, né? Alguns chamam de ganho de capital, outros lucro imobiliário, outros imposto de renda mesmo sobre transações imobiliárias, que é a mesma coisa. Esse imposto ele vai depender de como foi tratado o ITCMD principalmente, e o ITBI também, por mais que o ITBI ele vá ter aquele valor fixo, o valor que foi dado ao imóvel no momento da transação, né? Por isso é sempre interessante ter uma análise, algo voltado para essa tributação, para evitar surpresas aí no futuro. Legal, e voltando a quem está assistindo a gente, né? Como o Humberto mesmo falou, o ITBI e o ITCMD. O ITBI é um imposto municipal e o ITCMD é um imposto estadual. Então existe o pessoal pergunta, né? Mas quem recebe? Então já informando a todos vocês aí. Então aqui a Vendendo Maringá também é cultura. Tá muito boa a participação aqui, não para de chegar pergunta, pessoal. Olha só que bacana. O Fernando Santos ele falou o seguinte: eu não tenho um rendimento de 28.559, porém tenho IR retido na fonte. Posso entregar o imposto de renda? Boa pergunta, né? Boa pergunta, uma pergunta bem interessante. Assim, você não está obrigado, não significa que você não pode fazer a entrega da declaração. Então, se você tem retenção durante o ano calendário e você quiser fazer a entrega da declaração, você pode fazer, não é impeditivo a entrega. Até porque, para comprovação de renda, muitas vezes bancos ou empresas, para questão, por exemplo, quem quer, por exemplo, até alugar um imóvel, muitas vezes utiliza-se o imposto de renda. Então, a pessoa não está obrigada, mas declarou o imposto de renda, ela pode utilizar o imposto de renda para comprovação de renda dela durante o ano calendário do exercício seguinte, no caso agora de 2023, a partir da entrega. E outra coisa muito interessante, Fernando, sobre essa situação da declaração.
com retenção e você não tendo o rendimento obrigatório, é que você vai estar na faixa de isenção. Então, esse valor que foi retido, você vai receber 100% dele em forma de restituição. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, às vezes até tem um salário alto, ganha lá 7, 8 mil por mês, 10 mil por mês, porém ela começou a trabalhar em novembro naquele ano. Então ela vai ter novembro e dezembro com altos valores de retenção. Se ele não teve rendimento tributado no decorrer do ano, 100% daquele valor que teve de retenção, ele vai receber isso do governo de volta em forma de restituição. Quem declara primeiro, recebe primeiro. Olha só, então olha só. Legal. Ele vai ter essa restituição, declarar... então. E quanto antes? Quanto antes declara, antes recebe. Show de bola. Uma dica valiosa, hein, pessoal? Você que está assistindo a gente aí ao vivo, ó. Estamos com 18 participantes agora na nossa... 19? 19? Opa, já estamos 19. Estamos acompanhando. Ó, tem uma outra pergunta do Luiz aí, né? Luiz Henrique Ramalho está perguntando o seguinte: quais são as dicas para quem vai fazer pela primeira vez a declaração do IR? Boa pergunta também, né? Que dica você dá para quem está querendo fazer a sua primeira vez a sua declaração de imposto de renda? Então, para primeiro ano de declaração, né, tem que juntar todos os documentos, rendimentos, informe de rendimentos bancários, informe de rendimentos das empresas, fontes pagadoras, o Luiz. E a declaração, assim, via de regra, assim, imóveis que você tenha, bens que você tenha, né, no seu nome, carro, moto ou propriamente casa, precisa juntar toda essa documentação, porque a gente precisa informar tudo isso na declaração do imposto de renda. E a dica também é se preparar não só para o que está fazendo, mas para o do próximo ano. A gente sempre fala, às vezes a gente vai fazer uma declaração e às vezes a pessoa tinha potencial de ter uma declaração às vezes muito mais tranquila com relação até à restituição, e às vezes ela não se preparou durante o ano calendário. E aí, quando vai fazer a declaração, ela fala, podia ter pego um documento no ano passado que eu não peguei. Então, a dica sempre sempre que você tem despesas, por exemplo, principalmente as despesas que a gente fala que são despesas dedutíveis, são despesas médicas, para quem estuda com faculdade, sempre durante o ano calendário ir separando esses documentos. Se você utiliza médico, se você utiliza plano de saúde, se você tem essas despesas, você vai separando, porque no ano seguinte, quando você for declarar, tudo isso vai ser importante ali para fazer abatimento ali das suas rendas tributáveis, para você, de repente, não pagar imposto, né? Ou pagar menos imposto possível. Para quem nunca declarou e vai fazer a primeira declaração, realmente esse é o momento de você fazer com um profissional de extrema competência, você fazer uma declaração muito correta, porque é a hora de você arrumar a casa. Você pega e consegue ajustar, talvez, coisas que não foram declaradas e deveriam ter sido declaradas nos anos anteriores. Então esse é o momento de realmente arrumar a casa e fazer da melhor maneira possível. Tem outra pergunta aqui já, né? Já. Eu tô gostando das perguntas, pessoal. É uma coisa que eles estão perguntando aqui. É uma pergunta que serve para muita gente. Né? E a gente fica... gosta da primeira declaração, né? A gente até acaba esquecendo de quando começar a declarar, né? Igual o Alberto falou, a primeira é como você fosse arrumar a casa, né? Então, já que eu vou declarar, vamos declarar tudo certinho. De preferência como profissional, né? Como profissional, assim como nossos amigos aqui, pessoal. A Thalita Vena da Silva está perguntando aqui. Nas minhas declarações anteriores, não informei meu imóvel. Posso informar agora? Isso é uma pergunta constante, Humberto, tá? Porque lá comigo, lá no escritório, na Dr. Doc, o pessoal sempre pergunta, mas eu nunca declarei. Mas será que eu posso declarar esse imóvel agora? O imóvel que eu adquiri há 5 anos atrás, e eu declarei as outras vezes, mas eu nunca informei. Eu posso declarar agora? Vou sofrer alguma multa, alguma sanção? Acho que é uma pergunta de grande valia que muita gente pergunta isso para mim, e agora a Thalita está perguntando também. Com certeza. Não só pode, como deve. A gente sempre tem que ajustar para fazer da maneira correta a declaração. É claro que em uma eventual auditoria, o fisco pode constatar o quê? Na declaração de 2022 não foi declarado determinado imóvel, mas na de 2023 foi. Então, realmente vai ficar uma lacuna entre as duas, mas é uma coisa muito simples. Por quê? Ao constatar esse erro, e pode ser que demore, é uma coisa que eu falo assim, não posso garantir que vai, e eu até acho que é um caso difícil, pelos casos que a gente vê de um imóvel às vezes ter ficado, a pessoa não declarar e declarar dali para frente, corrigindo, pode acontecer. Se der a malha fina, o que tem que ser feito? Retificar as anteriores que foram feitas incorretas. Caso a pessoa já queira ajustar para já ficar redondo e não ter nenhum problema,
pode-se retificar as 4 anteriores, informando então ali a data efetiva de compra, o que foi pago do imóvel de lá para cá, e até que a de hoje, vamos dizer assim, a desse ano esteja correta. Mas muitas vezes a pessoa opta por fazer a desse ano correta e só mexer nas anteriores caso tenha essa necessidade por conta do fisco. O fisco, principalmente o fisco federal, no caso, que é quem fiscaliza o imposto de renda, ele não multa nem autua ninguém por um erro na declaração. Ele notifica para que seja corrigido, isso é muito importante. Então, notificou, corrigiu, não tem problema algum. A pessoa só vai ser autuada pelo fisco federal por fins de sonegação de imposto de renda ou algo nesse sentido, quando a Receita faz a notificação, a Receita vai lá e oficia para que a pessoa retifique e ela não faz isso dentro do prazo. Aí não é feita essa retificação, não é atendida essa exigência e aí sim vem a autuação. Mas esse caso é muito simples, é um caso realmente de corrigir esse ano e, caso necessário, retificar as 4 últimas, até mesmo porque o fisco só tem o direito de auditar e de questionar alguma coisa das últimas 5. Do 6º ano para trás não tem mais nenhum tipo de passivo que possa ocorrer por conta disso. E agora é um da minha área aqui, viu? Vai lá. Esse aqui também acontece bastante, o pessoal pergunta bastante o que fazer. Como declarar imóvel financiado? Como fazer isso na declaração? Porque às vezes a pessoa só uma parte, o restante é financiado, às vezes uma grande parte é financiado. Como fazer esse tipo de declaração? Essa é uma questão interessante. Essa pergunta foi da Priscila Souza. Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila. Essa é uma pergunta interessante porque muitas pessoas, assim, a gente até quando pega a declaração, principalmente que a pessoa faz em outro local, muitas vezes as pessoas declaram o imóvel pelo valor total. E o imóvel financiado, na sua declaração, ele tem que ser declarado o valor total que você paga nele ano a ano. Como funciona isso? Vou dar um exemplo aqui. A gente adquiriu um imóvel, 400 mil financiado, você deu 100 mil de entrada, financiou 300. Isso durante o ano de 2022. E você deu a entrada de 100 mil e pagou mais 50 mil de parcela. Então, o correto do imóvel, de você fazer a declaração do imóvel, é colocar todas as informações daquele imóvel na declaração, informando que o valor do imóvel é o valor total, só que na declaração você vai declarar somente o valor pago no ano e atualizar isso ano a ano. Por quê? Porque os juros, quando você financia, os juros imobiliários são juros relativamente altos, ele compõe o valor do imóvel, inclusive para uma futura venda, para cálculo de ganho de capital e tudo mais, então ele compõe o valor. Então, o valor do imóvel financiado você declara pelo valor efetivamente pago durante o ano calendário. Muito interessante essa situação, que realmente a gente vê alguns casos de pessoas pagando, às vezes, um lucro imobiliário, um ganho de capital indevidamente. A pessoa compra um imóvel de 400 mil reais, porém ele financia. Com o decorrer do tempo, acabou pagando lá 550, 600 mil reais nesse imóvel. No momento da venda, vendi por 500, paguei 400, paga-se 15 mil de ganho de capital que não precisaria, porque na verdade o custo de aquisição para essa pessoa desse imóvel foi lá de 550 mil reais, Sim. O que não dá esse ganho de capital. Sim, perfeito. Rapaz, eu tô querendo fazer uma pergunta aqui. Ele já tá entrando. Eu vou ter que levantar o dedo, cara. Minha vez. Pelo amor de Deus, gente. Olha, a Thaís da Dr. Doc, tá presente aqui, tá perguntando. Averbação de construção, Humberto e Júnior, recolhimento do imposto, a CND do INSS, consegue reduzir os valores? Existe algo que auxilie isso? Pois tá bem caro ultimamente, né? E eu ia perguntar justamente isso que ela está falando aqui, sobre esse aumento que tivemos na tributação previdenciária de obras. O aumento foi realmente significativo? Quem pode responder isso para nós aí? Bastante. tivemos uma alteração na lei que foi realmente para coibir a mão de obra irregular na construção civil. Esse foi o grande motivo ali. Porque o que acontece? Para cálculo dessa previdência, por exemplo, em uma casa de 100 metros quadrados, considerava 4% desse custo como sendo de mão de obra. E a gente sabe que quando você vai construir uma casa, você não gasta só 4% do valor global da obra com mão de obra. Sim. Então o fisco foi lá e reajustou para 20%. Então, mais do que triplicou esse valor, mais do que quadruplicou esse valor, né? Foi, na verdade, quintuplicou 5 vezes, né? 5 vezes 4, 20, deu os 20%. Então, basicamente, foi um aumento de 5 vezes no valor dessa tributação
principalmente nas casas menores ali. Vemos casos realmente gritantes dessa diferença. Sobre essa situação de ser possível a redução, é sempre possível fazer da maneira correta a declaração, fazer da melhor maneira, aproveitando todos os créditos possíveis. Mas a melhor maneira de você ter essa redução significativa e fazer corretamente é procurar algum especialista na área antes do início da construção. Porque quando nós acompanhamos desde o projeto, durante toda a execução, nós trabalhamos fazendo e auxiliando a pessoa que está construindo a sempre solicitar todos os documentos necessários. Na hora de fazer a contratação de profissionais, de serviços, contratar da maneira que gere créditos. Porque não adianta simplesmente você contratar uma construtora se a documentação não vier correta. Se a documentação não estiver de acordo com as necessidades do fisco, não vai gerar o crédito. E você vai ter que pagar, ao final, valores realmente expressivos. Perfeito. E aproveitando também, a gente estava falando da questão da declaração. Então, uma dica muito valiosa que o Humberto acabou de dizer aqui, pessoal. Quando você começar a executar a obra, uma construção, já pegar desde o início o acompanhamento de um profissional. Então, por quê? O que é a dúvida do pessoal? O pessoal acha que constrói uma casa, mas na hora de averbar a construção, tem que recolher esse imposto pela emissão da DISO. Então, daí entra, nesse caso, a Aracom para poder ajudar vocês. Mas aí a dica valiosa justamente foi essa. Você, desde a execução do projeto, já ser amparada e ter essa devida assessoria do escritório de contabilidade para você não sofrer aquele baque, conforme o Humberto falou, que houve um aumento bem grande, né? Aumentou muito, Humberto. Quintuplicou. Em Júnior. Quanto? Quintuplicou. 5 vezes Cinco mais. vezes mais do que você recolhia. Então, numa construção de 100 metros que você recolhia R$2.000, hoje você está recolhendo em torno de R$10.000, mais ou menos isso. E é exatamente essa a conta. É verdade? É. Eu fiz uma conta de padeiro aí, mas só para... Mas então, a Pamela Ribeiro está perguntando justamente sobre a DISO. Qual o prazo para gerar decadência de recolhimento do imposto da DISO, junto à Receita Federal? A Pamela também, da Dr. Doc, sempre está em contato com os dois aí. A Pamela está perguntando a questão da isenção da DISO, né? A eterna Existe essa isenção? A eterna DISO, né? Porque mudou o nome, mas vai ser DISO, acho que eternamente. Como que é o nome hoje? Serum. Serum. Serviço Eletrônico de Regularização de Obras. Ótimo. Serum. Até só antes do Humberto responder, até isso é importante, porque antigamente, sobre a decadência, rapidinho, as prefeituras não comunicavam à Receita Federal de imediato no início da obra, da construção, porque para você construir, você ia lá na prefeitura, fazia todo o processo na prefeitura, começava a construir. E a prefeitura não notificava a Receita. Hoje esse processo é feito de forma automática. Hoje está interligado, né? Eles estão comunicando já. Acho que sai emite o habite já manda para... No momento que sai o alvará de construção, a Receita Federal já tem essa informação. Então, há algum tempo atrás, bem recente, nós não tínhamos essa comunicação direta. Então, a Receita Federal não tinha conhecimento que existia aquela obra. Então, a pessoa que às vezes não precisava averbar, acabava aguardando passar esse período da decadência, porque quando fosse averbar, não teria a obrigatoriedade de recolhimento desse imposto, ele estaria prescrito. Esse prazo é de 5 anos, porém não são 5 anos correntes. Por exemplo, hoje nós estamos já quase chegando aí no meio de 2023. Então ele vai contar 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018. Então o período de prescrição ele começa em janeiro de 2018. Então, obras que tiverem até dezembro de 2017, hoje, ou se a gente for regularizar lá em dezembro desse ano, obras que foram concluídas até dezembro de 2017 são 100% isentas desse imposto, que é o INSS da obra ali. Porém, é uma coisa que essa isenção, como o Júnior citou, ela tende a acabar com o tempo. Porque como há 2 anos atrás começou a ser interligado com a Receita Federal, quem começou a obra já é notificado. Quem começou a obra em 2022, a hora que tiver para cumprir os 5 anos do início da obra, vai vir a notificação da Receita. Então a prescrição ela existe. Qual o prazo da prescrição? 5 anos. 5 anos prescreve, daí você não precisa recolher esse imposto. Exatamente. Mas como está tendo muitas já, esse sistema está interligado, antes de vencer os 5 anos da prescrição, a Receita já está notificando as pessoas. 100% das prefeituras do Brasil hoje estão interligadas. Isso foi divulgado, foi noticiado pela Receita Federal, que são realmente, atualmente, todas as prefeituras. Tirou o alvará de construção,
Receita Federal tá oficiada disso. Porque antigamente, muitos não sabem, antigamente essa prescrição era 10 anos, correto? E agora, hoje é 5 anos. Em 5 anos já tem a prescrição. Perfeito. Então, é já um grande período. Então, você que está com a sua obra e já tem um habite mais de 5 anos e ainda não foi notificado pela Receita, procure o escritório, tanto a Dr. Doc, que a gente trabalha em parceria junto com a Aracon já há um grande período, desde a época, desde 2020, né? Acho que a gente está junto. Então, você que está procurando alguma coisa, procure o nosso escritório, que estamos à disposição para poder atender. Tem várias perguntas e vamos lá, Nelsinho. Muitas perguntas aqui. Daniela Bueno, quais as consequências de não entregar imposto de renda para quem é obrigado a entregar? Essa é bem simples, a multa é de 20% sobre o valor do imposto devido, mas com um valor mínimo de R$ 165. R$ 165. E uma pergunta interessante aqui da Daiane Panontin, novamente, perguntou sobre o pai se aposentou e recebeu um retroativo de aposentadoria no valor de 55 mil. Mesmo ele sendo aposentado, ele terá que fazer a declaração, é isso? Ele tem que fazer? Tem que fazer a declaração. Ele recebeu um rendimento acumulado, então quando vai fazer a declaração, não necessariamente ele vai pagar o imposto, mas ele precisa fazer a declaração do valor, porque se trata de um rendimento, dependendo da idade, inclusive rendimento tributado. Entendi. A Mayla também aqui, Mayla Strauss. Sou microempreendedor individual. Preciso declarar o imposto de renda? Precisa declarar o imposto de renda. O MEI, ele tem algumas coisas que a gente precisa observar. Certo. Né? Então, o MEI tem duas formas de declarar. Ele tem, quando o MEI ele faz contabilidade, todo mundo sabe, o MEI ele é um sistema do governo onde ele não é obrigado, inclusive, a ter a contabilidade. Mas quando ele tem a contabilidade, ele pode declarar para ter a renda dele, inclusive, declarar de forma isenta, através de distribuição de lucro normal, como se faz com todas as empresas. E se ele não tem contador, ele tem que observar quanto de nota que ele emitiu, qual foi o rendimento, porque na verdade o MEI também não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, então ele não é obrigado a emitir nota fiscal de tudo que ele faz, mas ele tem que observar tudo que ele recebeu durante o ano, tudo que ele trabalhou durante o ano e fazer a declaração também com regras específicas para o MEI. E essa pergunta aqui, acho que você meio que respondeu já, mas é legal vamos frisar de ela de novo. A Ana Marque está perguntando quais os gastos abatem o imposto de renda. Pode abater no imposto de renda. Gastos médicos em gerais, todos eles abatem. Isso é uma pergunta muito boa também, frisar essa pergunta, porque muita gente não sabe o que realmente abate e o que não abate no imposto de renda. Então, desculpe cortar você, Júnior, mas é bom a gente o pessoal saber que é de suma importância, que muita gente não tem noção do que abate e o que não abate o imposto de renda. Vamos lá, quais são os gastos que abatem junto ao IR? Do imposto de renda, os gastos médicos eles abatem sem limitação. Então, tudo que você gastou de forma geral na área médica, importante ressaltar, são valores pagos a médicos. Tem gente que fui na farmácia, gastei, farmácia não conta. Valores relativos a consultas médicas, clínicas médicas, eles abatem sem restrição. Plano de saúde? O plano de saúde, né, considerado também, abate sem restrição. Gastos com estudos, então quem faz faculdade, paga uma faculdade, tem esses custos, ele abate, mas aí ele tem limitação. Só frisando, tem um teto. Só frisando, quando fala de profissionais médicos, não são só profissionais médicos que fizeram medicina, são profissionais da área da saúde. Área da saúde. Então entra nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, tudo. Também a parte de fonoaudiólogo, enfim, tudo que for relacionado à saúde, ao bem-estar da pessoa, os gastos com serviços vai entrar. Serviços. Vão entrar, não vão entrar os gastos com insumos como remédios. Abatimento. Exatamente. Aproveitando que nós estávamos falando naquela hora da questão da prescrição das construções, que a gente comentou bastante aí, voltar que nós temos um tempinho ainda. Quais são os documentos necessários para poder apresentar, para conseguir essa prescrição junto a DIS ou a Cero? Nós temos algumas opções para conseguir essa isenção. A primeira delas é o habite-se. Esse é sempre o documento mais fácil. Se você tem o habite-se anterior, vamos dizer hoje, se fosse anterior a 2017, né? Aliás, de 2017 ou antes, qualquer data anterior, o habite-se você não vai ter, você já tem essa comprovação, você não vai ter que pagar o imposto. Segunda opção, carnê de IPTU
com data anterior, constando a área construída. Então, Correto. às vezes eu vou ter uma BITS hoje, por exemplo, com data de 2022, porque eu regularizei agora a minha obra, porém a prefeitura, vamos dizer, consta lá 200 metros quadrados. E a prefeitura me cobra esse IPTU de 200 metros quadrados há muito tempo atrás. Então eu tenho lá um carnê de IPTU com data anterior ou até uma certidão de lançamento do IPTU que a prefeitura fornece, aonde consta essa data que ela vai comprovar o término da obra. Em caso de terrenos nos quais não existiam casas antes, esse é o primeiro imóvel daquela casa, primeira construção daquele imóvel, daquele terreno, se nós tivermos contas de água, de luz, de telefone, correspondências ou até qualquer coisa que venha pelo correio. Qual é o detalhe? Está bem claro isso na legislação do INSS, que para comprovar com esses outros documentos que não sejam o IPTU e o ABITSE, nós precisamos de 3 comprovações. Então eu preciso ter os 3. Água, luz, telefone. Ou água, luz e uma carta que eu recebi de alguém naquele endereço, comprovando que alguém reside naquele endereço. Então, é a primeira construção que está sendo regularizada naquele terreno. Está sendo agora, mas eu comprovo que já existia essa habitação lá anteriormente. Então Perfeito. também é possível com essa documentação. São as 3 hipóteses de comprovação aceitas. Eu queria... O Fernando dos Santos está perguntando sobre se quando o plano de saúde é descontado no Olerite. Eu acredito, acho que eu já vi uma situação assim que também pode ser abatido, né, do imposto de renda, né? O plano de saúde, quando ele é Só descontado... não pode ser bitributado, né, por exemplo. Exatamente. A empresa descontar e ele também, né? Exatamente. Normalmente, quando é descontado do Olerite, é porque é o funcionário que está pagando, né? A pessoa que está pagando. Então, Essa é uma pergunta muito boa, né? a empresa faz o repasse plano de saúde, entre aspas. Então, na verdade, essa despesa é da pessoa. Então, como a despesa é dela, ela pode abater normal. Inclusive, no informe de rendimentos que as empresas enviam, ela já envia o valor do plano de saúde que pode ser considerado. Pessoal, infelizmente estamos encaminhando para o final aqui da nossa live. É um assunto muito pertinente. Pessoal que quiser tirar mais dúvidas, vocês vão deixar os contatos aqui pra gente. Só queria fazer uma pergunta que eu estou querendo fazer faz tempo, mas o pessoal está perguntando bastante, graças a Deus. Ótimo, continue participando. O negócio é o seguinte, vem uma reforma tributária aí, né? Pelo menos está sendo aguardada uma reforma tributária. O que esperar dessa reforma e se vocês acham que vai mudar muita coisa? O Brasil já não é para amadores faz tempo, né? Nessa parte tributária realmente é bem complicado. Espera-se uma reforma tributária que venha para mexer com bastante coisa, porque assim, já faz tempo que ela é prometida, já faz tempo que existe essa necessidade, tanto na parte, por exemplo, do imposto de renda. Por exemplo, a tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015, salvo engano. Então está muito defasada. E a parte de tributação mesmo das empresas precisa ser mexida em muita coisa. Espera-se uma lei que venha para mexer com bastante coisa, mas realmente eu particularmente entendo ainda ser uma incógnita, porque nós estamos num governo novo que precisa entender como que vai ser o Congresso na parte de apoio para passar ou não. Então não é qualquer coisa que passa, a gente conhece muito bem como que funciona o nosso Congresso Nacional. Então espera-se, mas assim, eu não tenho muita expectativa de quando que isso vai acontecer. E se for, dependendo do que for mexer, se realmente vai passar. Então eu sigo mais ou menos por essa linha aí. Não sei se o Humberto pensa disso. Eu concordo com o Júnior na situação que realmente é um assunto muito complexo para a gente conseguir dar um prazo. Mas ela... É o que já vem sendo falado há tanto tempo, né? É tanto tempo que entra ano, sai ano, reforma tributária. Reforma tributária, mas nada acontece. Entra governo, sai governo. Pô, O que eu falo que realmente tem 2 coisas que eu percebo que acabam sendo unanimidades em todas as propostas que eu ouvi, tudo que eu ouvi de reforma tributária. Realmente tem que fazer uma reestruturação na tributação da pessoa física nessa situação do imposto de renda. Essa tabela, como o Júnior citou, está muito defasada. Se pegarmos lá em 1994, o quanto se pagava de imposto de renda, eu vi alguns estudos convertendo isso, por exemplo, para a remuneração de hoje, levando em consideração o salário mínimo, iria pagar imposto de renda pessoas que recebem acima de R$8.000. E hoje, com um salário e meio, aí, com R$1.800, quase algo próximo de R$2.000, a pessoa já está pagando imposto de renda. Então, realmente, essa é uma que se espera. E outra também que é uma tributação que, em relação ao restante do mundo, ela é baixa no Brasil. Não estou dizendo que seja uma tributação baixa, mas que em relação ao resto do mundo, e que eu vejo os especialistas que estão envolvidos nessas reformas falando que vai aumentar, nesse caso, é a tributação na sucessão. O ITCMD tende a subir.
Então, muitas vezes, quem tem, às vezes, imóveis que não foram averbados sucessões, o meu conselho é, faça antes da reforma. Porque a tendência é que venha uma alta, e não sei se uma alta muito moderada. Acredito que venha diferenças muito grandes nesses impostos aí. Isso aí já existem projetos, tanto em São Paulo, já desse aumento do TCMD, né? Exatamente. Então, na gestão passada já falaram justamente sobre isso, que hoje a alíquota do TCMD é 4%. 4%. Perfeito. E o projeto era subir para 8%, né? Então, é um estudo, na verdade, nada aprovado. E em relação ao resto do mundo, ainda fica uma alíquota, agora vamos dizer assim, mais próxima. Mas existem países de primeiro mundo que cobram um imposto sobre sucessão de 40%, 50%. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que se atentar. E quem tiver, temos a MSP aí, a Dr. Doc, para dar todo o apoio nesse momento de fazer essa sucessão. Mas quem tiver imóveis que vêm de transmissão de herança por meio de doações, assim por diante, façam o mais rápido possível não, porque é uma reforma que vai demorar. Mas se preparem para fazer antes da reforma. Já é uma pulguinha, né? Já é uma pulguinha. Agiliza. Então quem quer doar o imóvel, fazer alguma coisa, acelera que ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser que pinte essa daí. Pessoal, olha, muita pergunta. Não, foi Só tenho a agradecer aí todo mundo que participou. Acho que engrandeceu muito o podcast hoje. Principalmente conversando com pessoas que entendem tanto. Eu não falo da boca para fora, vocês sabem disso. A gente sabe o conhecimento que vocês têm. Obrigado mesmo, assim, porque foi muito legal, né, Marcelo? Não, sensacional. Se a gente pudesse fazer todo o podcast assim, Nossa ao vivo, senhora. o pessoal todo interagindo desse jeito, perguntando. Hein? Pô, é legal demais. Até que eu tive um programa de esporte que eu interagia. Ela falava mensagem de todo mundo lá. O pessoal mandava até piada lá. Eu gosto. Não, eu tô perguntando. Tem que participar. Perguntando aqui se o Marcel vai financiar o cabaré. Eu falei, Não, né? O grupinho você vai perguntar lá, hein, Marcel? Eu falei, não. Mas é isso aí. Se querem deixar um conselho final, normalmente a gente abre espaço aí para vocês deixarem um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Fiquem à vontade. Queria realmente, primeiro, agradecer a Jovem Pan, Vendendo Maringá, Nelsinho, Marcel, pela oportunidade de estar aqui novamente. Queria dizer para quem realmente tiver dúvidas, precisar de um contador próximo do seu cliente, quem precisar de alguém que realmente vá auxiliar e tirar dúvidas do profissional e não só levar guias de impostos, como a gente sabe que o contador, as pessoas têm muito essa visão do contador, né? O contador só me traz conta. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer realmente auxiliar, ajudar esses profissionais, esses empresários. Então, quem precisar, a gente fica à disposição. Aracon Contabilidade, tem nossa página no Instagram, @Aracon Contabilidade. Tem o meu Instagram, @Araújo Humberto. Aí o Júnior também vai deixar o dele. E ficamos à disposição para ajudar no que precisar. Muito obrigado, agradeço a oportunidade mais uma vez. Valeu. É isso aí. Gostaria de agradecer o Marcel, Nelson, a Jovem Pan, ao Vendendo Maringá pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema aí. Nós estamos aí nesse período, mas é um tema praticamente de ano todo, na verdade, né? Então a gente fica à disposição. Meu Instagram é juniorcesar.marcon. Se precisar de alguma coisa, sigam lá, sigam a Aracon, sigam a Jovem Pan, Vendendo Maringá. Então, obrigado pela oportunidade. Até uma próxima aí. Aproveitando, lógico, agradecer a vocês a visita, mas a gente sempre faz uma pergunta final para todos os nossos entrevistados. Os dois vieram, um de Arapongas e o outro veio, o Júnior veio de onde? Ivinhema, Mato Grosso. Ivinhema, Mato Grosso. O porquê Maringá? Essa é a pergunta que a gente pergunta para todos os nossos convidados. Por que Maringá é considerada uma das melhores ou a melhor cidade do Brasil em se viver? Vamos lá, vocês que vieram de fora. Eu fiquei 8 anos e meio em Osasco, Osasco, São Paulo, convivia lá, então eu sei bem o que é você viver numa grande metrópole, né? Sei dos problemas, tem os benefícios também, mas Maringá, quando eu vim, era por questão de oportunidade. Então, quando eu vim, oportunidade, Maringá é uma cidade que eu via como um grande potencial. E, na verdade, assim, porque eu também não conhecia. Cheguei aqui, em pouco tempo eu vi que, na verdade, o que eu via e o que eu pensava era isso de fato. Maringá eu vejo como grande potencial do noroeste do Paraná e do Paraná. Então, eu acho que é uma cidade espetacular para se viver, para se morar, para ter família, para ter empresa e amigos e tudo mais. Então, é uma cidade que eu gosto bastante.
E aí, meu amigo Humberto, por que Maringá é considerada uma das melhores ou a melhor cidade do país em se viver? Vamos lá. Esse último ano perdemos pra Jundiaí, hein? É. Tá complicado. Mas pra 2023 vai dar Maringá de novo. Não, tenho só certeza. dá Maringá só, rapaz. Ganhamos 2 anos seguidos. Jundiaí veio tirar o nosso título, mas nós vamos voltar. Nós ganhamos do Flamengo. Ganhamos. É o que importa. Mas vamos lá. Eu vejo que Maringá ela tem uma estrutura muito boa. Ela tem muitas vezes comércios, empresas que tem em grandes centros, em grandes metrópoles. Porém, você ainda tem a proximidade das pessoas, o relacionamento de uma cidade pequena. Eu vejo que Maringá é o que é. Claro que Maringá é muito boa porque é uma cidade arborizada, porque nós temos o Parque de Ingá, porque nós temos a Catedral, porque é uma cidade planejada, sem dúvida. Mas eu vejo que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver pelo maringaense. Quem vem de fora, como eu vim, como o Júnior veio, você chega, você faz amizades, você se sente acolhido, você cria círculos, você cria vínculos sociais que te ajudam. Seja para você conseguir um emprego, seja para você abrir a sua empresa, para você empreender, para você ter parceiros de negócios. Então, quem faz Maringá ser uma cidade tão boa, na minha opinião, sem dúvida, são os maringaenses. É isso aí. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença, a Aracon Contabilidade, ao Humberto, ao Júnior. Agradecer também sempre aos nossos patrocinadores, né, Marcelo? Não precisamos esquecer que o pessoal que apoia, que está com a gente aqui também, né? O pessoal da Central Imob. Central Imob, que está sempre a com a Dr. gente. Doc, Engaville. É isso aí. Aracon. A Aracon. Obrigado a todos que apoiam. A gente está aqui para informar. O pessoal gostou muito, falando obrigado pelas dúvidas esclarecidas. Live muito esclarecedora, muito importante. Lembrando, pessoal, procurem eles nas redes sociais, procurem a Aracon Contabilidade. Precisar, eu fiz uma brincadeira aqui, mas é claro que eles vão estar dispostos a tirar todas as dúvidas, orientar sem custo nenhum. Isso daí é realmente a forma que eles trabalham. É realmente um propósito muito bacana, esse propósito da Aracon Contabilidade. Então, só temos a agradecer a presença e a disponibilidade deles estarem aqui para... E lembrando que essa live vai estar gravada. Vai estar gravada, disponível. Já está sendo ao vivo agora para quem está assistindo ao vivo, a gente. Mas quem depois vai ficar lá. Quero lá, Tá pessoal, subindo quer tirar lá agora. dúvida, indica aí, compartilha com o pessoal aí para falar, tem um monte de coisa lá que o pessoal esclarece lá nessa live. Beleza? Foi muito legal, né, Marcelo? Foi ótimo, excelente, super esclarecedora. Então, o bate-papo, o pessoal interagindo aqui. Falei, rapaz, é gostoso a gente gravar. Eu, particularmente, como o Nelsinho falou, a gente gosta muito de ter esse ao vivo. E todo mundo agradecendo aqui. Agradeço a vocês que estavam junto com a gente, assistiu a gente até agora e juntamente está na interatividade aqui com a gente. E a gente só que tem a agradecer. Humberto, Júnior, muito obrigado a vocês, obrigado a Aracon, por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês, justamente para poder ser esclarecedor essa população maringaense. E vamos descomplicar esse negócio aí, pelo amor de Deus, governo. Vamos descomplicar. Vamos o pessoal lá. acha mais fácil, o pessoal tá muita dúvida. Tem que ficar mais fácil esse negócio aí. Sai logo essa reforma. Facilitar. Querem deixar mais alguma mensagem, alguma coisinha? Não, só agradecer mesmo vocês pelo convite mais uma vez. E a gente fica à disposição lá na Aracon para quem tiver mais dúvidas, se tiver mais esclarecimentos. Muito É isso obrigado, aí, pessoal. agradeço. Agradeço ao Marcel e outra hora que tivermos aí a necessidade de realmente verem tirar dúvidas de outros temas, não só de imposto de renda, nós estamos aí à disposição sempre que precisar. Isso aí. Sempre surge coisa nova, nós vamos conversar mais, viu, pessoal? Vamos trazer eles de novo, fica tranquilo. Deixa comigo. Daqui a pouco Tá vem a bom? reforma pra gente conversar isso bastante. Isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. A Vendendo Maringá agradece a todos vocês que estão junto com a gente. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.